Graça e paz, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio 51 do BíbliaCast JFA, o podcast semanal da Bíblia JFA. Eu sou a Gabi e todos nós precisamos de cura em alguma área da nossa vida. Antes de tudo, quero agradecer imensamente a você que está aí nos ouvindo. Eu não sei onde você está, talvez você esteja numa pausa, no seu momento de devocional, talvez você esteja ouvindo o áudio aqui do podcast enquanto você trabalha. Enfim, sinta-se à vontade, venha refletir com a gente, participar desse momento de reflexão na palavra de Deus. E hoje o nosso tema vai ser cura. E nós vamos ter agora aqui um recorte de uma ministração sobre cura, realizada pelo pastor Paulo Oliveira, que é CEO da Bíblia JFA. Ele falou sobre cura em um dos nossos programas semanais, que é o Bíblia JFA Conecta. E essa palavra foi ministrada, foi trazida lá da Rádio Musical FM de São Paulo, 105,7. Então fique agora com essa mensagem do pastor Paulo Oliveira. Conecta com o versículo do dia. E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Conecta com o versículo do dia. Hoje falando desse texto de Lucas, capítulo 5, versículos 31 e 32, Jesus declarando: Eu não vim aqui para tratar dos sãos, porque os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Esse texto aqui tem um contexto, né? Nós entendemos aqui, quando o pastor Colina começou a falar, no versículo 31, é Jesus respondendo, disse-lhes. Então ele estava respondendo a um questionamento. Estava acontecendo algo ali que deu essa resposta. Não necessitam de médicos que são sãos, mas sim os que estão enfermos. E antes de falar desse contexto, essa pergunta eu quero fazer para você. Você se sente necessitado de um médico? Porque se você acha que não está doente, não precisa de médico. Não vai ouvir. Se você não tem consciência do problema, jamais vai ter consciência da solução. Aquele que acha que está bem, ele vai continuar no seu erro. E muita gente boa erra nesse lugar. A pessoa tem um vício, aí ela fala: não tem problema nenhum. Na hora que eu quiser eu paro. Já parei 1000 vezes. Então, não admitiu, não realizou, não percebeu que tem um problema. Eu gosto de palavras, né? E eu sempre uso essa palavra realizar para explicar esse ciclo em nossa vida. Realizar, em português, tem 3 definições. A primeira delas, não tão conhecida, é essa que eu acabei de dizer. A pessoa não realizou que tem um problema, ela não percebeu, ela não discerniu, ela não caiu na real. Esse sentido é o maior sentido de realizar em inglês. O to realize, em inglês, é perceber. Quando você realiza, é quando você entende. Acende uma luz. Então, primeira coisa para você que está doente, você tem que entender que está doente. Tem que entender que precisa de ajuda. Tem que entender que não vai sair sozinho. E essa é uma característica muito peculiar do cristianismo, porque é uma religião que está dizendo às pessoas que elas não vão dar certo sozinhas. Que a solução não está dentro, está fora. Que não adianta lutar, que não adianta tentar, que não adianta ser, porque nunca será o suficiente. A Bíblia declara 2 vezes nos Salmos que não há um justo, nenhum sequer. Todos se corromperam, todos pecaram, todos caíram, todos estão em necessidade. E se você, por alguma razão, meu ouvinte, minha ouvinte aqui, acha que não precisa, saiba que essa é a maior doença. Tem um ditado que diz que o pior cego é o que não quer ver, né?
Eu até faço essa analogia, falo, o pior cego é o que não quer ouvir. Porque além de cego, ele não ouve, aí então como é que fica? Né? Tem 2 problemas, então. 2 problemas. Então você precisa entender a situação que está vivendo e aceitar que existe alguma coisa fora de você que é uma solução. E este alguém aqui é Jesus, porque ele está dizendo, eu sou médico. Ficou até famoso dizer Jesus, o médico dos médicos. Então, se você não quer o médico, não tem efeito. Não necessitam de médicos que são sãos, mas sim os que estão enfermos. E ele continua, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E aqui então são 3 palavras, justos, pecadores e arrependimento. Como é que isso se conecta? JFA conecta. Aí vem o contexto. Jesus estava na casa de Levi, um dos discípulos, um dos 12, que era um publicano. E depois disso, versículo 27, Lucas 5, 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. Então aqui está o chamado de Levi para ser um discípulo. Ele estava assentado na recebedoria. Esse nome já diz tudo, né? Aliás, eu não me lembro de uma Receita Federal com nome tão apropriado. O governo, ele é um tentáculo de um povo mesmo, porque ele tem a procuradoria e agora tem a recebedoria. Quer dizer, se você não aparecer, ele vai atrás de você. Eu lembrei daquela canção, tudo que eu tenho é seu. Se imposto fosse imposto, não seria imposto, né? Alguma coisa que é imposta nunca é bem-vinda. O Levi tinha uma profissão muito mal vista em Israel. Ele era o que se chamava de publicano. Não apenas porque ele estava lá para cobrar impostos, coisa que ninguém gosta, né? Ninguém gosta de pagar imposto. Aqui em São Paulo nós temos o impostômetro, lá na 15 de novembro, mostrando quantos bilhões, e agora está no nível dos trilhões, o governo arrecada e o cidadão paga. E você paga imposto direto e indireto, você paga imposto quando compra um produto, você paga, obviamente, o seu imposto de renda quando vem a declaração anual. Então, essa função de cobrar impostos não é muito popular, não é muito interessante, ainda que necessária, né? Eu estou aqui falando tudo isso, conheço muita gente, são meus amigos, inclusive fiscais da Receita, já conheci secretários da Receita. O Brasil, claro, precisa de arrecadação. Mas no caso de Levi, ele tinha um agravante. Ele não estava cobrando imposto para Israel. Ele não estava cobrando imposto para melhorar o país. Ele não estava arrecadando dinheiro para fazer estradas, hospitais e serviço público. Ele estava ali arrecadando imposto para Roma. Então ele era um judeu traidor da pátria. Ele era um judeu que tinha se vendido ao poder do Império Romano e ele coletava impostos para os romanos, que, como vocês sabem, estavam bem longe lá da Palestina e, portanto, os coletores de impostos, os publicanos, eles eram conhecidos por serem corruptos. Ou seja, ele pegava para ele mesmo e deixava lá o César sem tudo que ele merecia. O dai a César o que é de César, que Jesus falou, não era assim. Era 1 para mim, 1 para você. 2 para mim, 1 para você. Então, esse personagem tão mal visto foi chamado por Jesus para ser um dos discípulos. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Dá para perceber só aí que ele tinha um coração. E aqui vem o nosso ponto. Dificilmente, quando eu falo essas coisas do publicano, você vai se identificar com ele. Porque você não se considera tão ruinzinho assim, né? Você não é um traidor da pátria. Você não é um corrupto no seu coração, diante dos seus olhos. Ainda que a Bíblia fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então, mas ninguém se considera isso. Então, quando você olha esse negócio, fala, eu não sou o Levi, não. Mas o Levi tinha um bom coração, ele tinha um amor pelas coisas de Deus, ele tinha uma vontade de ser diferente, e assim como Zaqueu, o outro publicano super famoso, que morava em Jericó
e Jesus mandou descer da árvore e falou, vou na tua casa, ele aceitou aquele convite e deixou tudo. Deixou tudo. Começou a seguir. E aí ele fez um grande banquete em sua casa, portanto dá para perceber que ele morava numa casa boa e tinha grana para fazer o banquete. Então provavelmente ele era mais bem de vida do que o Pedro, o Tiago, o João e o Barquinho. Ele estava lá numa situação social ruim por conta daquilo que ele representava, mas numa situação financeira boa por conta daquilo que ele arrecadava. E quem eram os amigos dele? Eram os outros publicanos. E havia ali uma multidão de publicanos. Então juntou toda a corregedoria, coletadoria, recebedoria, procuradoria. Estava todo o pessoal do aparato de captação de recursos na casa do Levi. E os escribas e os fariseus murmuravam com os discípulos de Jesus. Quem são os escribas? Os que escreviam a Bíblia, os que copiavam a palavra de Deus. Gente que se considerava muito, muito especial, porque para ser um escriba não podia ser qualquer um, não. Ele tinha que ter um treinamento, ele tinha que ter um conhecimento, ele tinha que ter um preparo e uma dedicação total àquilo. Eu fui a Israel, uma das vezes que eu fui a Israel, fui visitar lá as ruínas de Massada. São ruínas perto do Mar Morto, um dos últimos baluartes da resistência dos judeus aos romanos. É uma montanha no meio do deserto, muito interessante, inacessível, em que eles criaram lá em cima uma cidade. Em cima daquilo que o próprio rei Herodes tinha construído como uma fortaleza. O Herodes, o rei, na época que Jesus nasceu, ele tinha uma paranoia, que ele queria ser morto. Então ele construía lugares inexpugnáveis. E esse Massada é um desses lugares inexpugnáveis. E tem as ruínas muito bem preservadas ali do que aconteceu. Se você um dia for a Israel, não deixe de visitar esse lugar. E lá no meio das ruínas tinha uma salinha com um ar-condicionado totalmente fechada, que ali é um deserto quente, e ali dentro estava um rabino. Aí eu, se olhar pelo vidro, ele via ele trabalhando. O que ele estava fazendo? Ele estava copiando a Torá. Então, uma Bíblia, que é a Torá, a Bíblia hebraica, o Pentateuco, era produzida naquele lugar. Edição limitada e especial. E aquele homem, então, tinha um cuidado. Eu fiquei ali parado olhando ele ali através do vidro, né? De vez em quando ele olhava para as pessoas e continuava o trabalho dele com pena, né? Tinta, aquele pergaminho, e escrevendo em hebraico aquela letra especial. Vamos falar disso semana que vem, inclusive, aqui, das letras em hebraico. Já tô dando spoiler aí da semana que vem. E aquele homem, então, ele letra por letra copiava de um original para o outro, que ia ser um livro escritos de Massada, com grande valor aí no mercado. Por quê? Porque o escriba tinha que decorar a Bíblia. Ele sabia de cor o que ele estava escrevendo. Além de decorar, ele tinha que copiar letra por letra e conferir se estava certo. Além de conferir, ele tinha uma outra pessoa em cima dele que conferia se o trabalho dele estava correto, se não errou nada. E se ele porventura errasse alguma coisa, escrevesse uma letra diferente, ele tinha que rasgar e jogar fora todo aquele pergaminho e começar de novo. Não poderia ter nenhum erro, não poderia ter nenhum desvio. Então o escriba, ele decorava a lei, ele sabia de cor, ele tinha todo esse processo para não perder. E isso até é interessante aqui, parênteses do parênteses, a Bíblia, do ponto de vista bibliográfico, que é a ciência que estuda os livros, né? Existe uma faculdade de bibliografia. Como um livro literário, é o livro mais bem preservado da história da humanidade. Não existe nenhum outro livro na literatura mundial que chega perto do que a Bíblia é em termos de veracidade. Então, quando se descobriram lá os escritos do Mar Morto, que foi ali pertinho lá de Qumran, quando se descobriram as estelas, que são os pedacinhos de prata, onde estavam escritos pedaços da Bíblia, e que foram escritos 700 anos antes de Jesus,
e os escritos do Mar Morto por volta de Jesus, há 2000 anos atrás, quando você compara aquele material com a Bíblia que você tem hoje, é idêntico. E isso é impressionante. Por quê? Porque não se deturpa. Cópia após cópia, não se muda uma vírgula. Por conta desse processo que os escribas tinham de não permitirem transformações. Então, esses escribas eram homens que conheciam demais a palavra de Deus e que entendiam por ela que Jesus não poderia estar ali junto com um publicano. Do lado dos escribas, tinham os fariseus. Escribas e fariseus. Quem eram os fariseus? Fariseus. Fariseus aparecem só no Novo Testamento. Já reparou que o Velho Testamento não fala de fariseu? Ô, Paulo, pensei que você ia perguntar quem eram os fariseus hoje. Aí a lista é grandona, né? A palavra fariseu tem essa conotação de hipócrita, de conveniente, né? De fachada, de sepulcro caiado, que foi como Jesus chamou a eles lá. Por quê? Porque os fariseus, eles eram doutores da lei. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia e acabou o templo de Jerusalém, os sacerdotes, eles perderam função. Porque os levitas, o nome Levi vem inclusive disso, levita, né? O levita, ele cuidava das coisas do templo. Ele estava lá apoiando, auxiliando aqueles sacrifícios que diariamente se faziam e atendendo o povo e dando quais eram os sacrifícios que eles tinham que fazer para perdão dos seus pecados, julgando o povo. Quando acaba o templo, quando se destrói o templo de Jerusalém, na invasão babilônica, perdeu-se a noção de lugar. E então surgem os fariseus e as sinagogas, que até hoje temos aqui, que não é o templo, mas é um lugar de estudo. A sinagoga é uma casa de estudo da Bíblia. E o fariseu é um doutor da lei, que vai ler e ensinar o povo o que fazer para que não caia novamente no erro que originou a destruição do templo. Então os fariseus eram os que ensinavam o povo como eles deveriam se comportar, como eles deveriam interpretar a lei de forma tal que Deus não se desagradasse. Escribas e fariseus, portanto, estavam juntos ali, olhando Jesus, olhando o Filho de Deus, olhando o Messias, olhando aquele que veio para salvar a todos e julgando, porque ele estava se banqueteando na casa de um publicano. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Aquele que estuda muito, que se prepara muito, que acha muito, tem uma grande capacidade de julgar o outro que chegou ontem. E acha que o pequenininho ali não faz nada. Jesus falou severa e duramente contra publicanos, aliás, contra fariseus e escribas. Ele conta essa história. 2 homens subiam ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. E o fariseu, estando em pé, orava assim: ó Deus, graças te dou, que não sou como os outros homens, adúlteros, imundos, pecadores, e nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Então é um doutor da lei, é um que se justifica, ele acha que ele é bom, ele acha que ele é justo, ele acha que ele faz, portanto ele não precisa de ninguém. Esse é o fariseu. E o publicano, sem levantar os olhos, batendo no peito, dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus diz aqui: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então a minha pergunta para você hoje aqui é: você se considera pecador? Você se considera doente? Você se considera necessitado de Deus? Ou você está mais para bater a mão no peito e proclamar: eu faço isto, eu faço aquilo, eu dou esmola, eu ajudo o próximo, eu sou bonzinho, eu tenho boas intenções, Deus vai entender que eu sou amigo dele, ele vai deixar entrar no céu porque eu mereço. E aí? Você precisa de algum tipo de cura?
Você está procurando um médico ou você está aqui como um advogado defendendo a sua causa? Bom, essa foi a palavra do pastor Paulo Oliveira, muito boa. E vamos aqui para o nosso quadro Dica da Semana. E eu quero te deixar uma dica que é o nosso plano de leitura do Dia da Boa Notícia sobre saúde. Que vai falar justamente sobre saúde emocional, saúde espiritual, saúde física. Porque, como eu falei no começo, todos nós precisamos de cura em alguma área da nossa vida. Estamos sempre sendo restaurados, sendo aperfeiçoados por Jesus. Então, essa é a minha dica. Esse plano do Dia da Boa Notícia está lá na área de planos do nosso aplicativo. E é isso. Se você quiser nos contatar, falar com a gente, o nosso e-mail é contato@bibliajfa.com.br. Nos siga também nas nossas redes sociais, @BíbliaJFA no Instagram, no Facebook. Tem o canal da Bíblia JFA. Aliás, se você está participando desse podcast pelo nosso canal do YouTube, já deixa aqui o seu like, o seu joinha, ative o sininho para se inscrever no nosso canal, que aí todos os dias você vai receber pelo menos 2 vídeos bíblicos, são vídeos com imagem da Palavra de Deus. Então é isso, os nossos aplicativos estão todos nas lojas de apps, tanto na Play Store, para você que tem Android, como você que tem iOS pode encontrar os nossos apps na Apple Store. A gente acabou de lançar o aplicativo Mente Renovada, tem um aplicativo de oração, aliás, os links, se você está vendo esse podcast pelo YouTube, os links dos nossos aplicativos estão aqui na descrição, tá bom? É isso, eu espero que essa mensagem do pastor Paulo Oliveira tenha te abençoado de alguma forma. Te encontro aqui no próximo BíbliaCast JFA. Deus abençoe. Tchau, tchau e até a próxima.